Pessoal, nessa aula a gente vai discutir como se mede temperatura. Para isso, eu vou ser bem direto, né? O que a gente usa para medir temperatura? A gente usa termômetros. São instrumentos adequados para se medir temperatura. Beleza, mas cada termômetro funciona de um jeito específico. Aqui você tem os termômetros digitais, que vão funcionar de um jeito específico, vão usar sensores específicos. E você tem um termômetro um pouco mais simples, que é esse termômetro de coluna líquida. No interior desse bulbo tem uma substância líquida, pode ser álcool, por exemplo, pode ser mercúrio. Atualmente é mais utilizado álcool. E o que acontece? Dependendo da temperatura, a altura você vai ter uma altura desse líquido aqui dentro diferente, perfeito? Então a altura varia com a temperatura a partir de um fenômeno físico chamado dilatação térmica. Então os objetos, as substâncias, elas podem mudar de tamanho, mudar o seu volume dependendo da temperatura. Então se um objeto esquenta, ele tende a aumentar seu volume, e se ele esfria, ele tende a diminuir o seu volume. Beleza? E com isso você pode calibrar esse instrumento e construir escalas de temperatura que possam ser úteis para medir temperatura. Então, esse termômetro, por exemplo, ele está calibrado na escala graus em Fahrenheit e calibrado também na escala Celsius. A gente já vai ver como que como é que essas escalas de temperatura são definidas, beleza? E aí, o fato é que a temperatura sempre vai ser medida de forma indireta. Então, você sempre vai medir alguma propriedade que muda com a temperatura e não a temperatura diretamente. Por exemplo, no caso do termômetro de coluna líquida, a propriedade que você está usando para medir a temperatura é a altura da coluna líquida, beleza? E sempre quando você tem uma grandeza que varia com a temperatura e é utilizada para medir a temperatura, você tem o que a gente chama de grandeza termométrica. No caso desse termômetro aqui, a grandeza termométrica vai ser justamente a altura, beleza? Então, por exemplo, você colocando o termômetro em contato térmico com o objeto que você deseja medir a temperatura, você pode esperar um tempo para a temperatura do líquido aqui dentro se equilibrar com a temperatura do corpo que se deseja medir. Então esse líquido vai dilatar aqui dentro, por exemplo, e na hora que ele atingir a mesma temperatura do corpo que você quer medir, ele vai parar de dilatar. E aí você vai olhar a altura e vai inferir a temperatura, tá bom? Mas antes você vai ter que calibrar esse termômetro em uma escala de temperatura apropriada. Em seguida a gente vai ver o que são essas escalas e como elas são definidas.